Olá, sou o professor Ricardo Luz. Nessa videoaula vamos tratar do tema seleção de pessoas nas organizações. Esse é um tema importante tanto para aquelas pessoas que participam do processo seletivo, que estão interessadas em ingressarem numa determinada empresa, ingressarem num determinado cargo, assim como esse processo é um processo importantíssimo para as organizações. Por que razão? Porque cada vez que preenchemos uma vaga, nós temos a possibilidade de melhorar a qualidade dos recursos humanos de uma empresa. Se pudéssemos atribuir a cada equipe de cada empresa uma nota, a cada processo seletivo teríamos nas nossas mãos a possibilidade de aumentar esse valor, essa média atribuída aos funcionários dessa empresa. Portanto, é um processo muito importante porque impacta nos resultados da empresa. Eu costumo dizer que a empresa é composta de vários recursos tecnológicos, materiais, financeiros, e esses recursos eles podem igualar duas organizações, mas as pessoas as diferenciam para o bem e para o mal. Por isso que esse processo é importante, porque ele tem a possibilidade de ir melhorando a qualidade do capital humano das organizações. Esse trabalho, esse processo de selecionar pessoas, ou seja, de escolher um talento, escolher o melhor profissional dentre todos aqueles que foram recrutados, né, que se interessaram pela vaga da empresa, é um processo que implica no cumprimento de 4 exigências por parte de quem está fazendo o processo de seleção. A primeira é respeitar aquelas exigências relativas aos cargos, aos cargos que nós estamos buscando profissionais para preenchê-los. E, geralmente são aquelas exigências que aparecem no anúncio de emprego. Uma determinada formação, o domínio de um idioma, o domínio de alguma tecnologia, uma certa titulação acadêmica, uma certa formação técnica ou de nível superior, enfim, essa é a forma melhor cumprida. Esse é o item que todos os selecionadores sabem bem que devem cumprir essas exigências. Mas, além dessa, relativa aos cargos, tem outras 3. Uma que se refere aos gestores. Todo gestor é um ser humano e tem as suas preferências, as suas predileções e tem, infelizmente, nós temos os nossos vieses inconscientes. E aqui cabe lembrar que quem dá a palavra final na escolha de um determinado profissional é o gestor. Nós fazemos uma seleção prévia, escolhemos 3, 4 candidatos que julgamos aptos para a vaga ou para as vagas e encaminhamos para a decisão final do requisitante, daquele gestor ou daqueles gestores que nos requisitaram esses profissionais. Então, nós devemos também levar em conta essas exigências desses profissionais, haja vista que eles darão a palavra final sobre o candidato ou os candidatos que serão admitidos pela empresa. Nós temos uma outra exigência que o selecionador também deve ficar bastante atento,
e que muitas vezes eles não se dão conta disso, são algumas características físicas de determinados setores, especialmente nos ambientes industriais. Nós temos profissionais que vão trabalhar sob condições de temperatura extremadas, né? Temperaturas muito frio ou muito calor. Então, cabe ao selecionador não só se ater ao currículo, a uma formação técnica específica, mas avaliar a adaptação desses candidatos a essas exigências físicas. Temos, por exemplo, alguns ambientes de trabalho que possuem um odor que para muitas pessoas é um odor assim insustentável, é um odor que as pessoas não conseguem se adaptar. São algumas substâncias químicas que têm um cheiro muito forte e que algumas pessoas não se adaptam a essa realidade. Eu mesmo trabalhei no início da minha carreira como técnico têxtil, trabalhando com fios de algodão, e o algodão, por ser uma fibra vegetal, solta uma poeira que as pessoas ficam naquele ambiente da fiação, da tecelagem, respirando, e essa poeira que fica suspensa no ar entra nos olhos, entra na respiração, a ponto até de causar uma doença ocupacional, uma doença reconhecida pela medicina do trabalho. Então, assim, não é qualquer pessoa que se adapta a essas exigências. Então, cabe ao selecionador ficar atento a elas. Um outro elemento também que o selecionador tem que observar é a exigência da empresa. E aqui eu estou me referindo à cultura organizacional. Toda empresa tem a sua cultura. E nesse fenômeno abstrato, né, um fenômeno que a gente não vê, mas que a gente percebe, um dos componentes são os valores da empresa. E as empresas têm valores e as empresas valorizam certas coisas, certos comportamentos, certas características, certas atitudes e repudiam outras. Então, cabe ao selecionador essa atenção para verificar se, por exemplo, os valores dos candidatos que eles estão dispostos a considerar como aptos, se esses candidatos não têm valores que colidem com os valores da organização, porque é muito comum, especialmente naqueles profissionais que ocupam cargos de liderança, se houver esse conflito, isso tende a não dar certo. Então, esse prognóstico, essa frase tão simples de falar, né? É a seleção do melhor candidato entre aqueles que foram recrutados. Trata-se de uma decisão bastante difícil e que deve levar em consideração essas quatro exigências: as do cargo, as dos setores, as relativas aos gestores e a cultura da organização. Uma imagem que retrata, dá uma ideia bastante bacana sobre como é o processo de seleção é essa que nós estamos vendo no slide do funil. É assim mesmo o processo de seleção. Entram diversos candidatos, às vezes dezenas, centenas, às vezes milhares. Tem processos, especialmente os processos de trainees, processos de estágio, programas de estágio de trainees, de grandes empresas, empresas com uma boa reputação. Às vezes são milhares de candidatos para a gente escolher poucos profissionais. Então, essa imagem retrata bem, é uma boa metáfora para retratar o processo de seleção das organizações. A seleção
A seleção é um processo de escolha, e essa escolha se baseia em comparações que nós fazemos durante todo o tempo entre os candidatos que foram recrutados. Nós estamos o tempo todo comparando as qualificações de cada candidato, aquilo que eles têm em termos de formação, de experiência, de conhecimentos, e o que a empresa espera de quem vai ocupar um determinado cargo ou alguns cargos da empresa. E essa comparação, esse cotejo, ele é feito através da utilização de algumas técnicas de seleção, que são para nós, né, profissionais de RH, as ferramentas que utilizamos para fazer esse confronto, verificar entre todos aqueles candidatos quem tem mais, quem tem menos, quem tem as competências, quem não tem, e sempre comparando com aquilo que a empresa espera de quem vai ocupar esses cargos que nós temos que preencher. Essa comparação entre os candidatos é feita, como eu disse, através das técnicas de seleção, de algumas ferramentas que nós utilizamos, por exemplo, a triagem, a entrevista, e observem que nós temos duas entrevistas em dois momentos diferentes do processo de seleção. Uma inicial, que é feita pela equipe de RH, e uma, ao final, feita pelo requisitante ou pelos requisitantes que nos solicitaram esses profissionais. Utilizamos também como técnica de seleção a avaliação de conhecimentos, a aplicação de dinâmicas de grupo, testes psicológicos, avaliação de perfil comportamental, avaliação de raciocínio lógico, de criatividade. Aplicamos testes situacionais e também desse processo existe o exame médico, que eu falarei com mais profundidade, para avaliar a aptidão física dos candidatos. Vamos ver de forma isolada cada uma dessas técnicas de seleção, dessas ferramentas que nós utilizamos para avaliar se as pessoas têm as habilidades, os conhecimentos, as aptidões, as competências e as características e os comportamentos, né, que são necessários aos diferentes cargos de uma organização. A triagem é uma seleção preliminar, uma seleção prévia que nós realizamos com o objetivo de eliminar todos os candidatos que não cumprem, que não atendem a um requisito básico do cargo. Esse requisito pode ser um requisito físico, por exemplo, como uma determinada altura, que às vezes é uma exigência fundamental, essencial, necessária para quem vai ocupar aquele cargo. Então, quem não tiver essa determinada altura estabelecida tem que ser eliminado. Então, a triagem é a eliminação de candidatos que nós fazemos por não cumprirem determinados atributos, determinadas exigências do cargo. Pode ser uma formação acadêmica específica, tem que ser engenheiro, então não adianta eu ter entre os recrutados administradores, filósofos, biólogos, psicólogos. Se é engenheiro, é engenheiro. Se o cargo requer que o ocupante seja um engenheiro mecânico, nós vamos eliminar todos aqueles engenheiros que não sejam engenheiros mecânicos. Mas tem um candidato aqui excelente, que é um engenheiro químico, que é um engenheiro de produção, um engenheiro civil. Não adianta, não vamos adiante, vamos eliminá-los. Não adianta avaliar conhecimentos, aplicar dinâmica de grupo, fazer uma avaliação psicológica num profissional que
não atende a um requisito básico. Vou dar um outro exemplo que eu gosto de dar muito em sala de aula. Nós estamos selecionando um motorista que vai dirigir carretas. Esse tipo de veículo requer, por exigência legal, que o motorista possua uma CNH, uma Carteira Nacional de Habilitação, com habilitação E, tem que ser categoria E. Se ele não tiver essa habilitação, ele estará legalmente impedido, é legalmente impedido. Então, nós temos que eliminar todos aqueles motoristas que não possuírem essa habilitação, a sua Carteira Nacional de Habilitação, categoria E. Pode ser uma formação acadêmica, pode ser o domínio de um idioma, pode ser uma questão física, como altura, pode ser uma titulação acadêmica, enfim. Todos aqueles que não possuírem esse requisito essencial para o cargo, todos serão eliminados. Essa avaliação preliminar, ela pode ser feita diante dos próprios candidatos, ou então através da análise dos currículos. Nós vamos então eliminando todos aqueles candidatos, quer estejam presencialmente na empresa, quer tenham enviado currículos para nossa análise. Serão eliminados todos aqueles que não cumprirem esse requisito essencial do cargo. Então, essa é uma técnica inicial, preliminar, que nos permite reduzir já vários candidatos por não atenderem a um requisito básico do cargo. Nós também utilizamos como ferramenta de seleção as dinâmicas de grupo. Eu quero aqui salientar que todas aquelas técnicas que eu mencionei, avaliação de conhecimento, a entrevista, a triagem, a dinâmica de grupo, avaliação psicológica, avaliação de perfil comportamental, testes situacionais, todas essas ferramentas, elas se complementam. O que eu quero dizer com isso? Cada uma serve melhor para identificar nos candidatos certos atributos que nós estamos querendo identificar, que são exigidos para quem vai ocupar um determinado cargo. Então, às vezes, a entrevista para determinados atributos é a melhor técnica, às vezes, a dinâmica que eu vou falar agora é a melhor técnica, às vezes é uma avaliação psicológica, às vezes é avaliação de conhecimento. Então, elas se complementam né, e nos permitem chegar a um resultado melhor por conta dessas características que cada ferramenta tem, que nos permite observar melhor certos detalhes, certos comportamentos, certas características pessoais, certas habilidades, certas competências nos candidatos. As dinâmicas são exercícios ou atividades grupais. Quando estamos individualmente diante de uma situação, nos comportamos de um jeito. Quando estamos em grupo, nós temos ou podemos reagir de forma diferente. Alguns comportamentos só são facilmente observáveis numa atividade grupal. Às vezes, esse comportamento, uma determinada atitude, alguma coisa, eu só vou perceber como selecionador usando essa ferramenta chamada dinâmica de grupo. Numa entrevista, talvez eu não consiga identificar isso. Então, a dinâmica são exercícios grupais
que são definidos, escolhidos pelo selecionador. Esse é um conhecimento importante que os selecionadores têm que ter, de diversas modalidades, de dinâmicas, capazes de revelar comportamentos, características pessoais, atitudes e determinadas habilidades e também competências que são necessárias a quem vai ocupar um determinado cargo. Então, o selecionador, quem é que participa desses exercícios, desse exercício grupal, digamos assim? Primeiro, os candidatos, que vão se submeter a esses exercícios. Depois, o selecionador. A ele cabe escolher o melhor tipo de dinâmica, o melhor tipo de exercício que seja capaz de identificar determinados atributos que estamos tentando identificar nos candidatos, para ver quem tem, quem não tem, quem tem mais, quem tem menos. Então, o selecionador, cabe a ele escolher os exercícios, ele vai orientar os candidatos, os participantes, sobre o objetivo, as regras do exercício, a duração, a sequência, os passos dessa atividade. Cabe ao selecionador dar essas instruções aos candidatos e cabe a ele também avaliar os candidatos. Então, tem os candidatos, tem o selecionador e tem um ajudante, um auxiliar, que, dependendo do tamanho, do número de participantes, dependendo do tipo de exercício, da complexidade do exercício, o selecionador precisa de um ajudante. Para quê? Para ajudá-lo a distribuir os materiais que os participantes deverão usar durante o exercício, para ajudar o selecionador a verificar quem está e quem não está cumprindo as determinações, as regras, as normas estabelecidas pelo selecionador para aquele tipo de exercício. E ele irá também, juntamente com o selecionador, avaliar quem tem, quem não tem aquelas características, aquelas competências, aquelas habilidades que são necessárias a quem vai ocupar um cargo. E também vai observar determinados comportamentos que são totalmente inaceitáveis, determinadas características, comportamentos, atitudes totalmente inaceitáveis por parte da empresa. Nesses exercícios, nós avaliamos, observamos, como eu já falei, competências, habilidades, comportamentos positivos ou negativos, desejáveis ou indesejáveis, e algumas características pessoais que são recomendáveis para determinados cargos. Então, a dinâmica é muito importante e complementa, como eu já disse, as outras técnicas de seleção. Durante a dinâmica, por exemplo, por se tratar de um exercício grupal, nós podemos observar problemas de relacionamento, que dificilmente, problema de descontrole emocional, dificilmente numa entrevista onde duas pessoas estão conversando reservadamente, alguém vai perder o controle emocional. Mas numa competição, ali estando diante de outras pessoas que estão concorrendo à mesma vaga, esses comportamentos, essas atitudes são reveladas positivamente e negativamente. Então, observamos a capacidade, a habilidade de comunicação, a sociabilidade, a capacidade de interação dos participantes desses exercícios, a capacidade de adaptação,
de argumentação, de criatividade. Observamos a capacidade muito desejada das empresas da pessoa trabalhar em equipe, de liderança, se tratar de um cargo de gestão, a capacidade de organização, de planejamento, a orientação para resultado, foco, desejo por resultados, assertividade, colaboração e outros comportamentos, outras competências e habilidades. Uma outra técnica que utilizamos são as avaliações de conhecimento. O currículo aceita qualquer coisa, é um papel que a gente escreve lá e registra nele o que a gente quiser. E nas empresas, nós então vamos checar, confirmar aquelas informações prestadas pelos candidatos, em termos de conhecimento, em termos de titulações, né, de títulos, né, que às vezes são títulos, inclusive, exigidos legalmente para determinados cargos, e as pessoas têm que provar a existência desses títulos, o domínio desses conhecimentos através de testes orais, de testes escritos como se fossem provas, né? Testes práticos. A pessoa está se candidatando a um cargo de cozinheiro e aí ele diz que sabe fazer uma comida chinesa, uma comida francesa. Ele vai ser posto à prova, ele vai receber todos os materiais, vai ter lá à sua disposição os equipamentos, os alimentos, todos os utensílios, e ele vai ser observado na preparação, na execução desses pratos que vão demonstrar o domínio ou não desse tipo de conhecimento. Então, nessas avaliações, nós também fazemos avaliação de conhecimentos específicos, são aqueles conhecimentos técnicos de qualquer área funcional de uma empresa, de finanças, de marketing, de logística, de RH, de produção, de engenharia, de qualquer área, e os conhecimentos gerais. E aqui eu deixo até um alerta, né, para todos os estudantes, para todos que nos assistem, que não basta nós termos o domínio dos conhecimentos técnicos da nossa profissão. Nós devemos nos atualizar em termos de conhecimentos gerais e muitos bons profissionais, muitos exímios profissionais, tecnicamente falando, ficam para trás, perdem espaço por falta de conhecimentos gerais, conhecimentos sobre os cenários políticos, econômicos, sociais, jurídicos, sobre as coisas importantes da sociedade que devem ser de conhecimento de todos, né? Então, é muito importante e são observados, são avaliados em todos os processos de seleção. Aqui tem uma charge interessante que eu coloco, como se fosse uma vaga, né, que a gente estivesse avaliando um montador, um marceneiro, alguém que chega e a gente dá um bom dia e pede que a pessoa, por favor, monte, né, essa cadeira e sente-se. Então, isso é só uma brincadeira, mas nós temos todo tipo de avaliação, inclusive avaliação prática, como eu vou dar um outro exemplo agora. Então, esse é o caso que eu estava me referindo de candidatos a cozinheiro, e aí ele vai ser avaliado, né? Ele vai receber tudo que precisa e vai ter que demonstrar, o candidato vai ter que demonstrar que ele sabe fazer aquele tipo de prato que é feito no restaurante que ele está se candidatando. Então, uma outra avaliação que faz parte dessa caixa de ferramentas que o profissional de seleção tem
é a avaliação de perfil comportamental. Vejam que não se trata de uma avaliação psicológica. É uma avaliação bastante usual, muito usada pelas empresas, muito usada mesmo, e que avalia certas, certas características nossas que nos recomendam ou não para determinados cargos, que nos recomendam mais para determinados cargos que para outros. Então, uma delas tem a MBTI, tem essa ferramenta que eu estou colocando aqui, que é o DISC, né? Então, essa ferramenta DISC é muito usada, essa avaliação de perfil comportamental, para que o selecionador analise o grau de adaptação de um candidato, independente do seu currículo, ao cargo. Então, é muito legal esse tipo de avaliação. As empresas usam muito, os profissionais de seleção que trabalham com essa ferramenta, costuma a gente se referir a alguns colegas de trabalho, lá vai o D, lá vai o DI, lá vai o S, o SC, o DI e tal. Então, são algumas combinações que nos caracterizam e que fazem, que demonstram o tipo de trabalho que, que é melhor recomendado para nós, em função dessas nossas características, qual é o tipo de grupo que melhor se adequa a essas nossas características, qual é o tipo de gestor que melhor se adequa às nossas características. Então, isso é uma boa ferramenta que nos permite avaliar se os candidatos têm uma adequação aos cargos que eles estão concorrendo, a despeito de suas formações, de suas experiências, entre outras coisas. Uma outra modalidade, uma outra ferramenta, uma outra técnica de seleção é a avaliação psicológica, são os testes psicológicos. Eles servem para avaliar aptidões, olha, habilidades, interesses, algumas inclinações que nós temos e traços de personalidade, que também, eu vou falar daqui a pouco, nos recomendam mais para determinadas atividades e menos para outra, em função de alguns traços que também nos caracterizam em função de nossa personalidade. Então, às vezes não adianta a gente ficar insistindo através de uma outra técnica para identificar, por exemplo, determinadas aptidões. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que estejamos procurando um profissional para um cargo que demanda do ocupante uma elevada aptidão espacial. É uma capacidade mental que permite à pessoa que tem essa aptidão movimentar, enxergar, visualizar, movimentar mentalmente objetos geométricos de forma tridimensional, mentalmente. Então, não adianta eu querer ficar fazendo uma entrevista, avaliar algum tipo de conhecimento, que se tem um teste que mede se a pessoa tem e se a pessoa não tem. Se tem muito, se tem pouco, se não tem. Então, é por isso que eu repito que as nossas ferramentas, as técnicas de seleção, são complementares. Cada uma serve melhor para avaliar certos atributos necessários a quem vai ocupar um cargo. Então, os testes psicológicos
fazem parte desse aparato, dessa caixa de ferramentas do selecionador. Eu vou apresentar alguns tipos por exemplo, as pessoas que vão trabalhar em atividades na área de manutenção, na área de... A pessoa tem que ter uma aptidão mecânica. Tem pessoas que não sabem para que lado aperta, afrouxa um parafuso. Então, assim, isso não combina com uma exigência de quem trabalha em determinadas áreas. Então, para isso nós temos testes que medem nossa, por exemplo, da aptidão, tem uma aptidão, uma memória auditiva. Antigamente as empresas todas tinham, né, o telefonista, a telefonista, a figura que agora está tudo digital, e que a gente às vezes ligava 2, 3 vezes para uma mesma empresa, na terceira a pessoa já reconhecia: olá, bom dia, Ricardo, olá, tudo bem? Você quer falar com quem? Então, olha, isso gerava uma coisa humana, humanizada, uma aproximação, né, daquela empresa com a pessoa que estava ligando, e isso é fruto de quê? De uma memória auditiva. Para alguns cargos, há que se ter uma memória visual. Então, por exemplo, eu lembro sempre, quando eu falo sobre isso, da figura de um policial, de um, de um que procurando um detetive, né, que às vezes ele desvenda um crime a partir de um sinal, de uma tatuagem, de alguma coisa que ele viu no sapato da pessoa, ou seja, uma memória visual. Então, alguns cargos requerem, né, certas características, certas aptidões, certos conhecimentos, certas habilidades que então tem a memória auditiva, tem a memória visual, tem a aptidão psicomotora, as pessoas que vão trabalhar, por exemplo, vão trabalhar com manusear coisas e que tem que ter muita destreza. Então, tem testes para isso, testes que medem a aptidão psicomotora, aptidão espacial, aptidão mecânica, aptidão dramática, aptidão para artes plásticas, enfim, aptidão verbal, né, pessoal de comunicação, de professores, políticos, enfim, é uma ferramenta muito importante. E nós temos duas modalidades. Eu aqui quero de novo destacar que todos os testes psicológicos só podem ser usados por psicólogos. Isso é uma exigência legal do Conselho Federal de Psicologia. Nós temos os testes psicométricos, psicológicos, métricos de medida. São testes que até antigamente pessoas que não eram psicólogas aplicavam esses testes em função da facilidade de aplicação. São testes que geram um resultado quantitativo, numérico, que permite ao selecionador, ao aplicador do teste, verificar se o candidato tem ou não tem aquele atributo. Como a inteligência, como uma aptidão qualquer, tem, não tem, que medida tem, tem muito, tem pouco. Então é um teste muito bom também de se usar, muito usual. E tem os testes projetivos, aqueles mais complexos que os psicólogos nos solicitam escrever algumas coisas, ligar determinados traços, fazer alguns desenhos através dos quais eles analisam a nossa personalidade. Então, esses dois testes são as duas modalidades típicas dos testes psicológicos usados para fins de seleção. Então, aí, por exemplo, tem uma outra também aptidão interessante, que é
a questão da atenção concentrada. Olha, quem trabalha na área financeira, quem fica calculando, quem plota resultados aqui, acolá, bota num gráfico, bota ali, ele tem que ser uma pessoa focada, uma pessoa centrada, não pode ser uma pessoa dispersiva. Então, isso tudo é passível de avaliação através de testes psicológicos. Inclusive a questão de cálculo, habilidade numérica, que a gente pode aplicar cálculos, testes numéricos, né? Como a gente também pode avaliar essa habilidade, essa aptidão, via teste psicológico. Então, nós temos algumas modalidades, só para conhecimento de vocês, né? Nós temos as aptidões intelectuais, como a inteligência, a aptidão abstrata, verbal, numérica, espacial, mecânica, memória visual, memória auditiva, percepção. Olha, essa é uma aptidão exigida como um atributo de um selecionador. Por quê? É importante que ele perceba detalhes, perceba coisas que às vezes uma pessoa mais dispersa, que não tem essa capacidade de perceber, né, detalhes, e casualmente para o selecionador é um atributo desejável, né? Aptidões artísticas, como aptidão plástica, musical, dramática, literária, aptidões psicomotoras, agilidade física, resistência, né? Pessoal da educação física, aí, né? Aptidão dígito manual para quem vai manusear, trabalhar com velocidade, tem que ter essa habilidade manual, essa destreza. Então, a gente consegue também, tem testes que avaliam, que medem isso. E tem também, por último, os testes de personalidade, que vão identificar determinados traços que fazem parte da nossa personalidade, que nos caracterizam, traços esses que vão nos evidenciar para algumas atividades e vão desaconselhar, digamos, para outras. E isso não é certo ou errado, tá, gente? É que as pessoas vão trabalhar melhor quando elas estão mais ajustadas aos seus traços de personalidade. Elas vão trabalhar na sua zona de conforto. Às vezes, tem profissionais que trabalham e são também excelentes profissionais, mas eles têm um grau de estresse maior porque eles trabalham fora da sua zona de conforto. Por quê? Porque eles não têm, a sua personalidade tem traços que não são os traços mais adequados a quem vai exercer aquele tipo de cargo que a pessoa exerce. Então, é uma outra avaliação importantíssima feita nos processos seletivos. Então, vamos ver aqui alguns traços só para ficar mais clara a nossa compreensão sobre esses traços de personalidade levados em conta nos processos de seleção. Então, por exemplo, reforço, não tem negócio de certo ou errado, tem aquele que é mais ajustado e menos ajustado para determinadas atividades. Então, tem pessoas que são altamente sociáveis, tem pessoas que são retraídas. Então, veja, tudo vai depender do tipo de atividade a que a pessoa vai se sujeitar, vai se submeter no seu cotidiano. Tem pessoas que são submissas, tem pessoas que são líderes, né, que têm essa liderança nata. Tem pessoas que são passivas, tem pessoas que são dinâmicas, tem pessoas que são dependentes, tem pessoas que têm um drive, uma iniciativa muito grande, tem pessoas que são frias, que parecem uma pedra,
tem pessoas que são muito emotivas. Então, vejam, certo ou errado? Não. Melhor para algumas atividades, menos para outras. Pessoas são disciplinadas, outras não gostam muito de seguir regras, não gostam, umas são disciplinadas, outras são mais indisciplinadas no sentido de não serem cumpridoras de determinadas regras. Olha, algumas pessoas são mais focadas, concentradas, outras são mais dispersas, uns são controlados, outros são explosivos, impulsivos, uns são mais perseverantes, outros são mais estáveis, um é mais lento, mais rápido, um é afirmativo, um é pacífico, um é intransigente, o outro é mais flexível. Olha, uma qualidade importante aí, um atributo, um traço de pessoa. Um é indiferente, outro é empático. Vamos lembrar aí do nosso período de pandemia, essa qualidade, né, foi muito comentada, a necessidade da empatia, da gente se colocar no lugar do outro, sentir o problema do outro, estar respeitando o problema do outro. Tem pessoas que são deprimidas, meio tristes, tem pessoas que são alegres, outros são egocêntricos, outros são alocêntricos. Então, vejam, não se trata de certo ou errado, são características que vão mostrar que em determinadas atividades o profissional que reúne outros atributos, ele vai trabalhar na sua zona de conforto. Ou não irá trabalhar com mais dificuldade, mas de repente ele tem outras qualidades, outros atributos para desempenhar satisfatoriamente. Mas o ideal é que, além dos conhecimentos, das experiências, de uma série de atributos, que a gente trabalhe em atividades com as quais há uma compatibilidade com os nossos traços de personalidade. Temos os testes situacionais, são testes que o selecionador utiliza para reproduzir determinadas situações que são típicas e, ao mesmo tempo, desafiantes a quem ocupa determinados cargos. Então, os candidatos são postos, são colocados diante de algumas situações que reproduzem essas situações que são típicas, né, de algum cargo, e eles são avaliados em relação à forma como eles reagem a esses estímulos que são colocados diante deles, e que são estímulos que são típicos de quem vai ocupar esses cargos. Portanto, a pessoa tem que ter um bom desempenho, dar uma boa resposta àquela situação típica que ele estará enfrentando. E vejam, volto a repetir, tudo o tempo todo a gente está olhando e está comparando os candidatos. Vejam quantas ferramentas, quantas coisas a gente falou e que fazem parte, que vão ajudar o selecionador a escolher o candidato que melhor reúne as condições para quem vai ocupar um determinado cargo. E aqui tem algumas perguntas desafiantes. As empresas de tecnologia, elas têm uma exigência muito grande na questão de raciocínio lógico. Então, existem várias perguntas que avaliam, e aí muita gente se sente desconfortável com esse tipo de avaliação, mas é uma qualidade, é um atributo importante, né? A capacidade lógica, e porque ela vai afetar, vai ser determinante nas decisões
decisões que se baseiam numa racionalidade, não somente na emoção, na intuição. Então, assim, vários cargos têm essa exigência em elevado grau. E na área tecnológica, na área de TI, por exemplo, na área de informática, de tecnologia, essa exigência é muito forte. Há uma avaliação muito grande de raciocínio lógico, assim como para outras funções, em termos de criatividade, né? E aí também eu aqui estou colocando alguns exemplos que eu tirei de um livro que justamente aborda essas perguntas, essas avaliações feitas por essas empresas, especialmente as empresas americanas de tecnologia. E aí eu cito o livro Como Mover o Monte Fuji. Então, nós temos pessoa posta, colocada diante desse tipo de pergunta, né? Quantas bolinhas de gude cabem nesse recipiente? Tem gente que olha isso, acha até graça, acha até que o selecionador está brincando, e isso infelizmente, vai também permitindo que outras pessoas passem à frente desse processo. E, e aí, às vezes, não é uma questão exatamente certa, mas é a capacidade que alguém tem para olhar e pensar a partir, e vai dar uma resposta a partir de alguns parâmetros, de algumas premissas, como peso, como volume, como altura, enfim, vai olhar como área, como um determinado perímetro, ele vai analisar alguns parâmetros e considerando esses parâmetros, ele vai chegar a uma resposta. Isso é o que se quer nesse tipo de avaliação. Então, a gente vai avaliando e comparando os candidatos, e a impressão que às vezes algumas pessoas, puxa, fui reprovado. Não, algumas pessoas acabaram demonstrando alguns atributos, digamos assim, que são mais desejados pela empresa e especialmente para determinados cargos. Então, nós temos também o uso de games, e aí também bastante usado, aí, bastante pertinente com essas novas gerações que já nasceram no mundo totalmente digital, né? Então, também as empresas utilizam esses games nos processos de seleção. E agora eu queria falar da técnica que eu reputo como a técnica mais importante, que é a entrevista. A entrevista de seleção, ela deveria receber por parte de todos os gestores uma capacitação sobre o uso dessa ferramenta. Por quê, Ricardo? Porque todo gestor tem na sua função gerencial admitir e demitir pessoas. Isso é natural. E uma boa seleção, apenas com o uso dessa ferramenta, se a pessoa souber fazer uma boa seleção, somente com essa ferramenta ela será capaz de fazer uma boa escolha. Já falei que a gente deve usar, às vezes, outras, mas a seleção, a entrevista de seleção, deveria fazer parte da qualificação, da capacitação de todo gestor na programação da formação gerencial, do desenvolvimento gerencial.
essa ferramenta deveria ser uma habilitação. Todo gestor independente da área em que ele atue, é um gestor de pessoas. Vai ter que admitir, vai ter que demitir, vai ter que selecionar, vai ter que treinar, vai ter que remunerar, vai ter que motivar. Enfim, além dessa função de administrador, ele também exerce essa função de gestor de pessoas. Então, eu deixo aqui essa recomendação para que todo gestor receba a capacitação sobre o uso da técnica de seleção. A entrevista de seleção é um diálogo, geralmente entre duas pessoas, pode ser entre uma e algumas, entre algumas pessoas e alguns candidatos, mas normalmente é um diálogo entre duas pessoas, entre o entrevistador, selecionador ou o requisitante, né, que é quem é o gestor de uma determinada área, que também fará a sua entrevista para fazer essa avaliação final, o diálogo do selecionador com o candidato, do gestor com o candidato. Essa entrevista ela tem 3 momentos. Um momento inicial, um momento final e um momento de desenvolvimento propriamente dito da entrevista. Ou seja, tem um começo, meio e fim. Eu vou falar primeiro agora do começo, vou falar depois do fim, depois eu vou falar do desenvolvimento. A entrevista, ela tem ela segue, vou colocar aqui, abertura, tem uma abertura, tem o desenvolvimento e tem um encerramento, um fechamento, olha, é isso. Então, eu vou falar do início e do final. Toda entrevista, um bom entrevistador, ele tem que tomar alguns cuidados no início da entrevista. Ricardo, que cuidados são esses? Primeiro, reconhecer que todo candidato, diante de uma entrevista, certamente estará muito tenso, estará nervoso. Por que razão? Primeiro, porque ele está interessado na vaga. Ele tem interesse pela vaga, senão ele não estaria ali. E segundo, porque a pessoa sabe que estará competindo com muitos outros profissionais. Então, isso torna, e também porque será avaliado, né? Estará sendo avaliado. Essas condições tornam a entrevista uma situação naturalmente tensa para os candidatos. Esse reconhecimento é muito importante, porque permitirá a um bom entrevistador, respeitando essa situação dos candidatos, deixá-los, no começo da entrevista, mais à vontade. Não ir direto ao ponto. Não começar a entrevista já avaliando os candidatos tecnicamente, não. Toda entrevista tem que ter, deveria ter, essa abertura que os psicólogos gostam de chamar de rapport. É um início, é uma abertura, cujo objetivo é reduzir o nervosismo, a adrenalina. As pessoas precisam de um momento para chegar, para baixar aquele nervosismo, aquela tensão. E aí, como fazer isso, Ricardo? Como nós, então, podemos obter esse sucesso, ser respeitoso com o candidato, deixar ele ficar, não que ele vá ficar relaxado, mas pelo menos menos nervoso, menos tenso. Tendo inicialmente uma conversa
amena, uma conversa informal com os candidatos. Como assim, Ricardo? Nós podemos, por exemplo, primeiro de tudo, termos logo de pronto uma atitude cordial, receber essa pessoa, sermos pontuais, respeitosos com relação ao horário, sabedores de que essa pessoa muitas vezes está deixando o seu trabalho, está vindo à nossa empresa para se candidatar a essa vaga. Então, é importante que a gente dedique todo o nosso tempo a essas pessoas. Que tenhamos inicialmente uma conversa cordial, uma conversa amena. Podemos oferecer uma água, podemos perguntar se a pessoa aceita um cafezinho, se a temperatura do ambiente está adequada. Podemos perguntar se ele já conhecia a nossa empresa, como é que ele ficou sabendo da vaga. Nós podemos falar o quê, Ricardo? Falar do cargo, falar da empresa. E nisso, enquanto é isso, olha, a adrenalina está baixando, a pessoa está ficando mais tranquila. Agradecer a pessoa pelo interesse pela vaga, por estar ali diante de nós, querendo ingressar naquele cargo, na nossa empresa. Então, é essa conversa inicial, ela deve ser respeitada, deve ser feita em respeito, em consideração a essa situação tensa a que todos nós nos submetemos diante de uma entrevista de seleção. Bom, agora eu vou pular para o final. No fechamento, nós temos que fazer 4 coisas que eu recomendaria. Primeiro, reiterar os nossos agradecimentos. Fizemos isso no início e devemos reforçar agora no término da nossa entrevista. Agradecer de novo pelo interesse, pela boa vontade, por ter estado ali respondendo todas as perguntas. Primeiro, devemos sinalizar para o candidato os próximos passos do processo de seleção. Se tem alguma próxima etapa, se a pessoa terá que voltar, em relação ao feedback que devemos dar, ou seja, devemos dar essa orientação ao candidato. Primeiro, segundo, agora devemos dar a palavra ao candidato. O tempo todo ele falou, sim, mas ele falou respondendo às nossas perguntas. Agora é o momento de nós devolvermos a palavra a ele, para que ele possa perguntar o que ele quiser sobre a empresa, sobre o cargo, sobre o salário, sobre os benefícios, sobre o gestor, sobre os serviços, produtos da empresa, enfim, qualquer coisa que ele queira perguntar. Então, é o momento da gente dar a palavra ao candidato. E, por último, é o momento de nós pararmos. Terminamos a entrevista. Antes de começar uma nova entrevista, devemos parar. Parar para quê? Para fazermos as nossas observações, as nossas anotações, os nossos registros sobre a pessoa que acabamos de entrevistar. Se nós não fizermos isso, se nós fizermos outras entrevistas sem fazermos essas nossas anotações, corremos o risco de sermos traídos pela nossa memória. Vou colocar no papel uma observação que eu tenho aqui na mente, que eu estou achando que é do João, mas era do Manuel. Que eu estou achando aqui que era da Maria e era da Fernanda. Então,
nós temos que parar antes de iniciar uma outra entrevista e temos que fazer todos os nossos registros, as nossas considerações sobre a pessoa que acabamos de entrevistar. Agora, eu quero falar do desenvolvimento da entrevista, de alguns parâmetros que guiam a formulação das perguntas que fazemos aos candidatos. Nós nos baseamos, temos como guia 5 dimensões que orientam uma série de perguntas. Sobre elas nós vamos falar. Essa dimensão pessoal, profissional, escolar, como está ali no slide, familiar e social. Essas são as 5 dimensões que eu vou falar um pouquinho sobre elas agora. Então, nós colocamos e avaliamos uma série de questões de foro íntimo, de ordem totalmente pessoal, né? Fazemos uma série de perguntas sobre a pessoa em si, sobre coisas que são pessoais, e a dimensão, que a gente mais se aprofunda, que a gente mais pergunta, que a gente mais explora, que a gente mais avalia os candidatos, é a dimensão, naturalmente, profissional. É aquela que está relacionada ao cargo, aos cargos para os quais nós estamos buscando profissionais para ocupá-los. Então, a parte profissional, nós vamos falar sobre os cargos, as empresas que a pessoa trabalhou, nós vamos avaliar os sucessos, os insucessos, as frustrações, os motivos dos ingressos, os motivos dos desligamentos, que tipo de empresa a pessoa trabalhou, o que a empresa fazia, o que a empresa não fazia, o que tinha de bom, o que tinha de ruim. Essa é a parte que a gente vai buscar verificar as competências técnicas, os conhecimentos específicos. Aí a gente vai a fundo no domínio do conhecimento sobre contabilidade, sobre RH, sobre engenharia, sobre logística, sobre TI, sobre qualquer área da empresa. Uma outra dimensão que vai demandar do selecionador muitas perguntas também é essa dimensão educacional, escolar. E ali nós vamos avaliar aspectos da formação, desempenho escolar, quais foram os melhores, os piores, quais foram as atividades que a pessoa, quais os cursos, quais os conhecimentos que foram adquiridos fora daquelas exigências regulares da formação técnica ou acadêmica dos candidatos. O que a pessoa fez espontaneamente para aumentar a sua capacitação, a sua formação? Vamos avaliar se a pessoa foi apenas um simples estudante ou se ela também, adicionalmente, participava de atividades de iniciação científica, se ela participou como monitor de alguma disciplina, se ela participou da vida acadêmica, do diretório acadêmico, de algumas ligas. Então, tudo isso, olha, lembrem-se que é um processo de comparação. A gente vai comparando,
Então, tudo vai ajudando ou vai atrapalhando um determinado candidato comparativamente a um outro. Nós temos uma outra dimensão, que é a dimensão social, que é a parte fora do ambiente de trabalho. O que a pessoa faz quando ela não está trabalhando? Alguns só descansam, e é legítimo, né? Alguns têm outra atividade profissional, têm um outro emprego. Alguns se dedicam à atividade cultural. Alguns se dedicam a uma atividade cívica, outros se dedicam a uma atividade religiosa, outros a uma atividade política, outros a uma atividade como uma atividade de responsabilidade social, como voluntários, pessoas que abraçam uma determinada causa social. Isso é muito bem visto pelas empresas, porque manifesta uma capacidade de servir, né? É muito importante isso para as empresas. E também, por último, essa dimensão familiar, né? E aí tem toda uma questão, né, de família, de estado civil, se a pessoa é solteira, se a pessoa é casada, se a pessoa tem filhos, se não tem filhos, se tem filhos, qual é a idade dos filhos, se eles já estão governados, se eles são totalmente dependentes daquele candidato. Isso tudo, gente, vai ajudando, vai atrapalhando. A idade do filho pode atrapalhar? Pode. Pode ser um motivo para a pessoa não, para ela ser preterida, já que ela tem o mesmo conhecimento técnico do outro, do que o outro, do que o outro, do que o outro, só que esses outros não têm esse empecilho, digamos, que é a indisponibilidade, às vezes, para a pessoa fazer hora extra, que naquele setor é frequentemente demandado. Às vezes a pessoa mora, dá um outro exemplo, meio maluco, mora super bem. Pessoa, eu estou falando de Rio de Janeiro, a pessoa mora lá em Ipanema, mora super bem. Mas para a empresa, para aquele cargo, para aquela empresa que a pessoa está se candidatando, essa pessoa mora, aspas, super mal. Poxa, super mal por quê, Ricardo? Morando em Ipanema? Porque é um cargo, às vezes, operacional que a pessoa vai ocupar, um cargo que requer um esforço físico grande, e ela vai ter já um trajeto muito desgastante que poderá levar essa pessoa a chegar atrasado. E vejam, estamos comparando com outros que poderão não ter esse tipo de problema que a empresa está observando. A pessoa, além de atrasos, vai chegar cansado, vai voltar, tem todo esse desgaste. Como é longe, tem um custo adicional para a empresa comparativamente a outros candidatos, que é o Vale Transporte. A idade da pessoa pode ser uma idade que a prejudique por conta de alguns benefícios, como, por exemplo, um benefício que a empresa forneça, como a previdência privada para um candidato que já tem uma idade mais elevada, que terá um tempo menor de formação de capital. Então, o cônjuge pode ajudar, o cônjuge pode atrapalhar, a profissão do cônjuge pode ser um fator impeditivo para o ingresso de um determinado profissional, que, vamos hipoteticamente aqui desenhar uma situação, eu estou me candidatando a uma vaga que esse profissional terá acesso a informações sensíveis, privilegiadas da empresa, do ponto de vista mercadológico, e a minha esposa trabalha
numa empresa concorrente. Não vou, já dancei, não vou entrar, porque, olha, terão outras pessoas que sabem tanto quanto eu, que têm o mesmo conhecimento, mas que não têm esse problema, que, na opinião da empresa, é o problema. A empresa nós temos aqui 6 candidatos que eu poderia escolher qualquer um. Todos estão tecnicamente em igualdade. O conhecimento é igual. Posso fechar o olho e escolher qualquer um. Mas um não tem filho, um tem 2 filhos, um tem 3 filhos, 4 filhos. E o salário da empresa já é baixo, já é pouco para um. Se esse candidato for o único provedor financeiro da família, isso já vai revelar um problema de entrada para esse candidato comparativamente à situação dos outros concorrentes. Um plano de saúde que a empresa pague integralmente para um candidato que não tenha filhos tem um custo. Para um outro candidato que sabe tanto quanto esse aqui não tem filhos, esse aqui tem 2 filhos. Opa! Para a empresa é melhor o que? Contratar esse ou esse? Esse. Esse aqui, o outro, tem 3 filhos. A empresa vai pagar para o funcionário, para o cônjuge e para os 3 filhos. Esse aqui só tem solteiro. Esse aqui só tem um filho. Opa, vamos botar esse aqui que só tem um filho. Então, assim, tudo pode falar positivamente ou negativamente. Algumas coisas, obviamente, mesmo a pessoa tendo alguns desses pontos mais negativos, poderá ter outros atributos, outras qualidades que se sobrepõem a esses pontos negativos. É isso que a gente vai pesar na balança quando estamos comparando cada candidato. Para finalizar, eu queria falar agora que a entrevista, essa técnica fantástica, que é a técnica mais usual, quero aqui registrar isso, é a técnica mais usual nos processos seletivos. Ela deve ser planejada quanto ao local e a gente deve se preparar, o entrevistador deve se preparar em relação aos cargos para os quais ele irá selecionar pessoas e terá que se preparar em relação aos candidatos que ele irá entrevistar. O selecionador não deve entrevistar uma pessoa sem sequer se lembrar do nome, sem sequer ter lido todo o currículo. A leitura, essa preparação vai gerar uma série de subsídios, uma série de questionamentos que ele, entrevistador, vai poder levantar na entrevista a partir, não é nem do cargo, a partir das informações que ele obteve no histórico daquele profissional levantado através do currículo. Então vamos dar uma olhada nisso. Então a entrevista, a gente tem que se preparar em relação ao local. É super importante isso que eu vou falar. A entrevista tem que ser feita em local reservado. Reservado. O que é isso? Eu não posso estar entrevistando, fazendo perguntas, e aqui um monte de colegas aqui ao lado escutando, ouvindo tudo. Isso cria um constrangimento, cria um embaraço, isso é horrível. Isso é totalmente inaceitável. Então, a entrevista tem que ser feita em local reservado. Não é questão de luxo, né? Reservado. E livre de interrupções. O que é isso, Ricardo? Nós temos que dedicar esse tempo à pessoa que vamos entrevistar.
nós temos que, se tivermos uma secretária, se não tiver, pedir um ajudante, um colega, às vezes um estagiário, para evitar transferir ligações que vão fazer com que eu tenha que atender e ficar falando com a pessoa e deixando o candidato esperando. Evitar de que outros colegas entrem para falar comigo sobre alguma coisa. Evitar de trazer a secretária, lá, se for alguém do RH, trazer algum documento que a gente tem que ficar assinando, analisando. Então, livre de interrupção e um lugar reservado. E, por último, para encerrar, nós temos que nos preparar para conhecer bem as pessoas que vamos entrevistar. Como fazer isso, Ricardo? Analisando detalhadamente, principalmente os currículos, onde a pessoa trabalhou, que tipo de empresa, o tempo que ele ficou, se ele cresceu, se ele não cresceu, enfim, o que ele fez. A gente tem que estudar bem o currículo, chegar na entrevista bem ciente desse histórico profissional da pessoa que a gente vai entrevistar. E, às vezes, tem cargos mais simples que a pessoa nem currículo tem. E aí as empresas têm um formulário, uma ficha de solicitação de emprego que se assemelha a um currículo. Tem lá primeiro emprego, segundo emprego, terceiro emprego, cargo inicial, início, quando que admissão, demissão, motivo da demissão. Aí tem lá uma série de informações. Então, quando a pessoa não tem um currículo, nós temos então que nos debruçar nessa ficha de solicitação. Isso vai nos permitir conhecer bem o candidato. E por último, temos que conhecer bem os cargos, nós como selecionadores, né? Conhecer bem os cargos para os quais nós vamos buscar profissionais para exercê-los. E quanto aos cargos, a melhor maneira do entrevistador se preparar com antecedência é, primeiro, lendo atentamente um documento chamado solicitação de pessoal, requisição de pessoal. É um documento que o gestor encaminhou para o RH solicitando um determinado profissional. Nesse documento, ele especifica uma série de exigências para quem vai ocupar esse cargo. Então, devemos ler com atenção. Ao recebermos esse documento, devemos conversar com o gestor, fazer o que a gente chama de levantamento do perfil do cargo. É um momento em que a gente pode levantar informações adicionais. Por exemplo, por que você demitiu fulano, que é a razão de estar solicitando um novo profissional para o lugar daquele que saiu? E aí a pessoa vai dar algumas informações, porque ele sempre se negava, sempre estava indisponível para fazer hora extra. Opa, eu não li aqui que hora extra era necessária, então agora eu já sei que a pessoa que eu estiver selecionando tem que ter essa disponibilidade. Então a gente vai levantando. Os gestores, às vezes, exageram, pedem tantas coisas para um cargo tão simples como se fosse para selecionar um diretor, um presidente. Né? Eu estou aqui exagerando. E aí nos cabe perguntar daquele elenco de exigências o que seria desejável, que não seria assim indispensável, que ele não abriria mão. O que ele abriria mão? Qual daquelas exigências ele poderia abrir mão? Então, isso tudo a gente vai levar em conta. De todas essas exigências, qual a que para ele é a mais importante? Qual a que ele vai dar o maior peso? Ele vai fazer a maior avaliação. Então, nós também
vamos nos basear nisso. Então, isso é o documento chamado requisição ou solicitação de pessoal. Um outro documento é a descrição do cargo. Então, nós, se trabalhamos numa empresa que tem um RH, se a empresa tem um plano de cargos e salários, a empresa tem a descrição de todos os cargos. Esse é um documento que tem 3 partes principais, né? A primeira parte se chama descrição sumária, que apresenta em poucas linhas uma ideia do que o cargo faz. Depois tem a descrição detalhada, onde são apresentadas todas as tarefas, as responsabilidades, as atividades do cargo. Então, é uma maneira da gente conhecer bem tudo que a empresa espera de quem vai ocupar aquele cargo. E, por último, tem uma parte, essa se chama especificações do cargo ou requisitos do cargo. Essa parte diz respeito a quem? Ao profissional que nós vamos entrevistar. São as credenciais, as qualificações, as competências que ele deve apresentar para desempenhar de forma satisfatória as funções do cargo. Então, eram essas as considerações que eu queria fazer sobre o processo de seleção. Esse canal do YouTube é um canal que eu pretendo utilizar para dotar todos aqueles que me assistem com conhecimentos, com as competências que o mercado de trabalho exige para quem deseja atuar na área de RH. Esse é o meu foco principal, especialmente aqueles que estão ingressando, essa geração nova que está ingressando, que tem interesse, que está ávida por conhecimentos específicos sobre gestão de recursos humanos. Eu farei diversas videoaulas falando sobre os principais processos de gestão de recursos humanos, de seleção, de treinamento, de administração de salário, de benefícios, segurança do trabalho, planejamento de recursos humanos, relações trabalhistas e sindicais. Das 8 áreas, eu vou falar especificamente das 8 áreas principais de RH. Depois eu vou apresentar uma série de temas que são transversais, mas que são importantes para o conhecimento de todos aqueles que querem ingressar ou que já atuam na área de RH. Esse canal, tenho certeza que ajudará muito e eu terei um imenso prazer de estar colaborando com todos os estudantes da graduação de recursos humanos de todas as instituições de ensino. Quero deixar esse canal para, de alguma forma, compartilhar da minha experiência, que foi tão bacana, que foi tão exitosa. Quero dividir isso com todos aqueles que nos assistirem. E então eu já deixo aqui o convite para que vocês participem, assistam a essas videoaulas e que também registrem, se inscrevam no canal e procurem fazer o melhor uso desse conhecimento em prol de todos aqueles que querem ingressar, que já estão atuando na área de recursos humanos. Certamente, essas videoaulas também servirão de apoio para os professores do curso de gestão de recursos humanos para ajudar aos seus alunos. Eu quero agradecer finalmente a vocês pela paciência,
pela atenção a todas essas informações que eu estou compartilhando. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.